Nessa edição, a entrevista é com Laura Capriglione, sobre desafios da comunicação para os trabalhadores. E a reportagem da semana é sobre o aplicativo ECESP para reclamações referentes à água e energia. Assista agora a sessão no ponto. O nosso sindicato e diversas outras entidades, entre elas a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a nossa SBPC, vem alertando para os retrocessos numa área que é essencial ao nosso futuro: ciência, tecnologia e inovação. Com a emenda constitucional 95, que limitou o teto dos gastos públicos, esse foi um setor que sofreu cortes drásticos. O atual orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, agora fundido ao de comunicações, equivale a 50% de 2005, que foi de cerca de 6,5 bilhões de reais. Ou seja, hoje há a metade dos recursos disponíveis em relação a 12 anos atrás. É preciso e urgente reverter esse quadro. Em abril, ocorreu em inúmeras cidades de todo o mundo, inclusive em várias brasileiras, uma marcha pela ciência. O movimento reivindicava recursos para que seja possível pesquisar e produzir conhecimento a bem da humanidade e do planeta. Devemos todos encampar essa luta. Prezadíssimo telespectador, está no ar mais uma edição do JE na TV, que é uma realização do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. Tema de hoje, imprensa sindical. E eu tenho a honra de receber Laura Capriglione. Tudo bem? Oi. Tudo bem, Fábio? Uma honra estar aqui com os engenheiros. Vamos recebê-la aqui. Laura, para a gente falar desse tema, primeiro, dizer que existe aí uma dicotomia, né? Existe a imprensa sindical, que retrata os fatos sob um ponto de vista claro, que é ponto de vista do trabalhador, e existe a imprensa tradicional, que só pelos anúncios, né, que ela tem de que vive, a gente já sabe que não seria economicamente viável para ela tratá-los de outro jeito. Então ela tem um lado, né? Como é que se faz para que a imprensa sindical, que hoje é resistente, é militante, está se profissionalizando cada vez mais, ela surgiu lá nos idos da imprensa alternativa, quando existia aqueles jornais que eram jornais não oficiais, ou seja, era a batalha da contra-informação. Enfim, como é que essa imprensa se estabelece para rebater o discurso agigantado da grande mídia? Como é que se faz essa luta? Olha, eu acho que nós estamos vivendo um momento extremamente feliz do jornalismo, apesar de um monte de gente falar da morte do jornalismo, da crise do jornalismo. Eu acho, ao contrário, que nós estamos vivendo um momento de muito dinamismo no jornalismo. A gente está reinventando o jornalismo. Acho que a gente teve alguns momentos épicos assim, da história do jornalismo, a invenção dos tipos móveis pelo Gutenberg, depois a gente teve a imprensa tradicional, aí depois a gente teve a informatização da imprensa, e agora nós estamos vivendo a imprensa em rede, né? Eu, quando entrei na Folha, a gente estava trocando as máquinas de escrever pelos computadores. Foi uma revolução, isso permitiu que a gente agilizasse uma série de processos. Mas agora nós temos uma imprensa em rede. E eu acho que nós estamos vivendo um momento extremamente importante, porque acho que o fato é o seguinte: qualquer pessoa hoje dotada de uma maquininha muito mais poderosa do que os computadores antigos, que é o celular, pode fazer a narrativa do que está vendo, do que está vivendo, do que está acontecendo. Mas eu acho que a gente hoje tem um grande desafio, que é o desafio da credibilidade, porque ao mesmo tempo a rede é uma terra sem lei, assim, mais ou menos, né? Quer dizer, tem alguns critérios mínimos, mas tem muita mentira na rede, né? A gente sabe que a rede tem boatos,
Uma pessoa pega uma foto da manifestação de 3 anos atrás e coloca agora como se fosse pega uma foto de manifestação de outro país e põe como se fosse a manifestação que aconteceu ontem. Enfim, eu acho que a grande batalha é a batalha da credibilidade. Então nós, e por que que nós estamos vivendo esse momento? Porque antes o monopólio da informação era dado, só quem tinha era a mídia tradicional. Então não tinha crítica esses crítica. fatos, né? Quer dizer, se a Folha publicava A, o Estadão publicava A linha e o Globo publicava A 2 linhas, é isso que a gente tinha, era essa a verdade. Agora você tem o cara que fala assim, olha, eu não tinha ninguém na manifestação. Aí você tem uma foto ali que está mostrando o que aconteceu. Um vídeo que está mostrando o que aconteceu. Você está fazendo a contranarrativa, você está mostrando outra coisa. Agora, o desafio, tanto para a imprensa sindical quanto para a imprensa alternativa e tudo, é o desafio da audiência, é conseguir chegar a milhões de pessoas, porque eles chegam a milhões de pessoas, nós não vamos poder mostrar a realidade se a gente não aceitar o desafio de chegar a milhões de pessoas, e o desafio de ser ilhas de credibilidade, ou seja, mentira, boato, o que for, não pode entrar na mídia sindical, na mídia alternativa, não pode entrar. O Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé realizou recentemente um debate apontando os rumos da imprensa sindical, especificamente em relação à reforma da Previdência. Você esteve presente, eu queria que você contasse um pouquinho do que foi falado e principalmente o que você apontou lá de relevante nessa reunião. Primeiro foi uma conversa muito interessante sobre como tratar a reforma da Previdência. Em vez de reforma da Previdência, vamos tratar do nosso lado, é o fim da aposentadoria. Qualquer pessoa entende o que é isso. Depois, porque a gente tratou dessa questão dos compartilhamentos na rede. Quer dizer, a ideia é a seguinte, muitas pessoas pensam assim, eu vou entrar na rede, né? Então o cara entra na rede, ou mesmo muitos sindicatos entram na rede e falam assim, faz uma página do sindicato, sei lá, sindicato dos jornalistas. Faz uma página do sindicato dos jornalistas e fala, estou na rede. Você não está na rede. Você está usando uma rede social, mas você não está na rede, porque a rede significa você se conectar a parceiros. Se você não fizer isso... Então chegou um jovem sindicalista lá e falou assim, muitas vezes eu posto um negócio que é super importante... E ninguém curte. E tem 2 compartilhamentos. Por quê? Porque você não formou a tua rede. Você pegou, você fez o que a Globo faz. Você pegou e falou assim... É isso, a verdade é, só que a diferença é a seguinte, a Globo tem 1 milhão de retransmissoras para pegar e levar essa informação para todos os lugares. As nossas retransmissoras são os parceiros, são os caras que curtem a tua página. Então, a tua função é construir a rede, entendeu? Então, por exemplo, o Sindicato dos Jornalistas, estou falando do Sindicato dos Jornalistas hipoteticamente, porque o Sindicato dos Jornalistas é um bom sindicato e um sindicato muito combativo e tal. Mas a tua função não é só entrar na rede. É você pegar e falar, Sindicato dos Engenheiros, você pode compartilhar isso que eu acabei de fazer? Sindicato dos Arquitetos, você pode compartilhar? Sindicato dos, sei lá, Jornalistas Livres, tem um vídeo importantíssimo, vocês poderiam compartilhar o que a gente fez? E assim montar a rede. Aí quando você monta essa rede, em vez de ter 2 compartilhamentos, se o conteúdo é relevante, se o conteúdo é bom, você vai ter milhões de compartilhamentos. Nesta edição, debatendo, conversando sobre imprensa sindical. E no próximo bloco vamos falar sobre os jornalistas livres. O que são, o que fazem, o que comem, como se comunicam. A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. Sua ART pode beneficiar o Sindicato dos Engenheiros. Ao preencher o formulário da ART, não esqueça de anotar o código 068 no campo Entidade de Classe. Com isso, você destina 16% do valor para o CESP. Fique atento, o campo não pode estar preenchido previamente. Apoio Cultural, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro falando sobre imprensa sindical.
Laura, é claro que o assunto teve que transbordar a atuação dos jornalistas livres, que não têm a relação direta, não fazem só a imprensa sindical, mas são propulsores dessa contra-informação que vem estabelecer o seguinte: olha, o fato da grande mídia é um fato retratado com o olhar da grande mídia. Agora nós temos outros olhares que merecem ser retratados, e eu queria que você falasse um pouquinho do que são jornalistas livres. Bom, jornalistas livres nasceram um pouquinho mais, 2 anos e 2 meses. É uma organização muito jovem e tal. E a verdade é a seguinte: a gente só pôde se juntar porque a gente tem uma tecnologia hoje que é muito bacana. E nesse sentido nós somos assim uma espécie de uma vanguarda no mundo. A experiência do mídia ativismo que tem no Brasil, eu vou te falar que é uma das experiências mais ricas em relação a tudo que a gente tem visto no mundo inteiro. Porque a gente está em todas as redes, a gente está em todas as plataformas e tal. Então, precisou que houvesse essa tecnologia para que a gente pudesse ter a relevância que a gente tem. A gente se constituiu há 2 anos e 2 meses muito em cima eram jornalistas que estavam olhando como estava sendo feita a cobertura da grande mídia e começaram a ficar revoltados com o facciosismo, com o partidarismo, com o fato de que a grande mídia só mostra um lado da questão, né? Quer dizer, a gente vê uma tentativa da grande mídia desde quando esse golpe começou a ser montado, de mostrar um setor de políticos que a gente sabia que eram uns políticos completamente corruptos, como se fossem heróis da liberdade. Quer dizer, era um negócio assim que a gente olhava e falava assim: meu Deus do céu, esse cara reencarnou na mesma encarnação e agora virou um santo quando ele era um corrupto de marca maior. Então nós falamos, vamos começar a mostrar o outro lado do que eles não estavam mostrando, que a mídia corporativa não estava mostrando. Então a gente reuniu um grupo, foram uns 80 jornalistas, que se reuniram na primeira reunião, no primeiro encontro, em março de 2015, para pegar e começar a mostrar um outro lado. Nesse exato momento, a gente estava tendo o início das grandes manifestações a favor do impeachment da Dilma, e o início das grandes manifestações contra o impeachment da Dilma. Então a gente falou, bom, é um momento histórico, super importante e tal, nós queremos participar dessa narrativa, vamos contar. E nós então montamos essa rede dos jornalistas livres, que é uma rede incrível. A gente funciona, na maior parte do tempo, a gente funciona conversando pelos chats, que, para quem não sabe, são as conversas ou via WhatsApp ou via Telegram, que também são redes muito novas. Então a gente conversa e combina as pautas. Então a nossa reunião de pauta é uma reunião à distância. É uma reunião à distância, porque a gente faz, toda semana, a gente faz uma reunião de pauta em São Paulo. Porque a gente acha legal que a gente conheça, olhe nos olhos dos companheiros que vão estar com a gente na rua. Muitas vezes tem repressão, a gente precisa confiar no cara que está do nosso lado, que ele vai, se acontecer alguma coisa, eu vou ter um companheiro me ajudando a sair da confusão e tal. Agora, nós somos jornalistas, nós não somos manifestantes. A gente diz o seguinte: jornalista bom não é o jornalista que é preso, não é o jornalista que sai machucado. Jornalista bom é o jornalista que cobre, que é o olho da sociedade para pegar e mostrar o que é que está acontecendo. Essa é a nossa função. Nós temos hoje redes, jornalistas livres espalhados pelo Brasil todo. No interior de São Paulo, incrível, a gente tem muitos jornalistas livres. São Roque, Campinas, São Carlos, Rio Claro. A gente tem jornalistas livres em várias cidades, Ribeirão Preto. Então a gente combina. Temos fora do Brasil, temos em Nova York, temos na Suíça, temos temos um monte na França, temos na Espanha, temos na Itália. Então é uma rede que está se espalhando e as pessoas falam assim: olha, eu estou aqui em Beirute, interessa para vocês um vídeo que a gente acabou de produzir aqui e tal, né? Bom, aí a gente checa se o vídeo é ok, pode mandar e tal, não sei o quê. Então a gente é um jornalismo, em primeiro lugar, colaborativo, mas é um jornalismo, então a gente recebe colaborações de montes de lugares
E a gente faz questão de incorporar pessoas que tenham uma disponibilidade, né, de contar essa história, de contar isso que está acontecendo. E a imprensa sindical é parceira nossa. Então, muitas reuniões a gente está junto com os sindicatos combinando essas coberturas. Porque, por exemplo, agora nós tivemos uma greve geral. Uma greve super importante. O sindicato dos eletricitários, por exemplo, que é um sindicato ligado à força sindical, chegou e falou assim, nós queremos contar o que é, como que esse fim da aposentadoria vai afetar a nossa categoria. Vocês topariam vir aqui nos entrevistar? Topamos, fomos lá, fizemos um programa ao vivo com eles, foi super legal. A mesma coisa nós fizemos com o Sindicato dos Trabalhadores de Água e Esgoto. Então são sindicatos parceiros com os quais a gente troca informação e compartilha as coisas. Com isso, essa rede está chegando a milhões de pessoas. No impeachment da Dilma, a gente atingiu 25 milhões de pessoas durante a cobertura lá em Brasília. Agora, durante a greve geral, a gente atingiu 18 milhões de pessoas. Então, nós estamos achando que nós estamos num momento muito interessante de ampliar o alcance e ampliar as parcerias que a gente compartilha. Laura, a gente teria vários cases legais para falar dos jornalistas livres, mas eu queria aproveitar a sua presença e falar da ocupação das escolas paulistas, porque eram ativistas protestando contra uma reforma no ensino, ou uma deforma, ou então um problema no ensino que eles não estavam inclusos. Então, eles entraram nas escolas, ocuparam lá e falaram, vai ter que debater conosco. A imprensa corporativa, como você a denomina, tratou de um jeito. E você, com o olhar dos jornalistas livres, conseguiu encontrar ali um fato que antes não tinha sido tratado, que era a questão da relação da polícia militar com os manifestantes. Queria que você contasse como é que foi isso. Eu acho que esse para mim é um exemplo, mas é um grande exemplo mesmo, assim, de como que a gente... olha, eu acho assim que a gente tem que assumir de uma vez por todas que que a gente é trabalhador, que a gente quer um país melhor, nós não podemos deixar essa narrativa do bem e tal para os outros. É nossa essa narrativa. Então, aqueles meninos, eles ocuparam as escolas porque o governador Geraldo Alckmin estava querendo fechar várias escolas, fazendo a tal da reorganização escolar. Na verdade, significava o fechamento de escolas. Os meninos ocuparam as escolas, e isso foi muito lindo, porque a gente já foi estudante secundarista, a gente sabe do relacionamento que a gente tinha com a nossa escola. A escola, depois da família... Quando a gente era adolescente, era a principal identidade nossa. Eu chegava e falava assim, eu sou aluna do Oswaldo Aranha. O outro lá fala assim, eu sou aluna do Rio Branco, eu era aluna do Oswaldo Aranha. Isso é uma segunda identidade, é uma segunda família. E aqueles meninos, de repente, da noite para o dia, a escola deles ia ser fechada. Eles ficaram... Era assim, é como perder um pedaço deles. Eles pegaram e ocuparam as escolas em defesa das escolas. Foi muito lindo, porque o governador Geraldo Alckmin e a assessoria de imprensa do governador logo veio com o discurso. São baderneiros, são pessoas que estão depredando a escola, são vândalos, são criminosos que estão aproveitando a ocupação para vender droga. E a narrativa da mídia corporativa foi exatamente desqualificar o movimento. Foi desqualificar o movimento, baderneiros. Só que quando a gente chegou lá nas escolas para cobrir, nós participamos já da primeira ocupação, cobrimos por dentro a segunda ocupação, que foi a do Colégio Fernão Dias Pais em Pinheiros. Foi lindo, porque quando a gente estava lá dentro, isso você só vê, a imprensa sindical e nós, só vê se está junto. O que eles começaram a fazer? Começaram a ir as famílias. Então ia a avó do menino que estava ocupando e falava, meu filho, está aqui o lanchinho para você, divide com os seus amigos. Então você já via que não era baderneiro, porque baderneiro não leva a avó junto, entendeu? Tava a família. Aí, de repente, eles começaram a fazer shows, eles começaram a fazer saraus, eles começaram a pintar a escola, eles começaram a cuidar da escola, eles começaram a desentupir. Aí entravam os pais para desentupir, ou seja, a escola começou a ser cuidada como ela nunca tinha sido cuidada, e amada como ela nunca tinha sido amada. O que a gente fez? A gente começou a mostrar tudo isso. Quando esses meninos saíram para ir
fazer as manifestações, saíram das escolas para ir fazer as manifestações, eles foram barbaramente reprimidos pela polícia militar. Então ficava aquela narrativa, o governo do estado violento e eles ali cuidando da escola. Logo, a opinião pública da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, escolheu um lado. Isso foi muito decorrente da cobertura da mídia. Então, eu acho que a pauta sindical, a gente tem o hábito de falar muito de porcentagem, cresceu tantos por cento, caiu tantos por cento, o PIB subiu, o PIB desceu, a taxa de desemprego, isso. Nós precisamos humanizar as nossas pautas, porque quando a gente humaniza as nossas pautas, quando a gente mostra o cara ali na ponta, defendendo uma vida digna, defendendo o seu estudo, defendendo a sua escola, você vira a opinião pública. Laura, felizmente o nosso tempo finda, mas eu quero agradecer muito a sua presença e deixar a câmera aberta para suas considerações finais. Então, eu queria convidar todo mundo a estar junto, e não só a estar junto, mas a estar registrando isso junto com a gente e mandando esse material para a imprensa dos sindicatos, para as imprensas livres e tal, para a gente mostrar a grandiosidade da resistência dos trabalhadores a esses golpes que estão sendo tentados aí. Perfeito. E no seu vídeo aparece aí as redes sociais dos jornalistas livres para que você possa também interagir com eles. Laura, obrigado, viu? Muito obrigada a você, querido Fábio, muito obrigado aos companheiros aí e a você que está nos assistindo. Obrigada. Esta edição do JE na TV não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos relativos à engenharia, inovação, o desenvolvimento e, claro, também sobre o universo do trabalho. Um forte abraço e até breve! Com o objetivo de orientar e solucionar problemas dos consumidores relacionados aos serviços de saneamento básico, gás canalizado ou energia elétrica, a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, a Arcesp, lançou aplicativo oficial, já disponível nas plataformas iOS e Android. Esse aplicativo foi desenvolvido pela Arcesp em conjunto com a Prodesp, que é a Companhia de Processamento de Dados do Governo do Estado de São Paulo, e ele se destina a não só receber as reclamações dos consumidores, dos usuários desses serviços, mas também serve como uma ferramenta para solucionar dúvidas, orientar esse usuário, esse consumidor, para que ele saiba melhor quais são os seus direitos e os seus deveres. Em relação às reclamações, Flávia Lefreve, conselheira e advogada da Proteste, Associação de Consumidores, conta quais são as piores queixas referentes a gás, energia e saneamento. Interrupção na prestação de serviço, cobranças não identificadas nas contas. A gente teve um caso recentemente de cobranças de seguros não contratados nas contas dos usuários e, como eu disse, o atendimento em si. O atendimento do usuário, as empresas investem pouco, geralmente são empresas terceirizadas que não conhecem a respeito do serviço, tem pouca informação para dar para o consumidor e por isso é necessário que haja um canal oficial para que os consumidores possam apresentar suas demandas e possa haver uma atuação do poder público para solucionar esse problema. Paulo Góes afirma que o aplicativo potencializará o atendimento ao cliente, pois é mais vantajoso que o convencional 0800. O usuário poderá usá-lo, utilizá-lo, fazer uso dessa ferramenta em qualquer horário, em qualquer dia. Ao contrário, por exemplo, do 0800, onde ele está onde há uma restrição ali de horários e dias de funcionamento. No aplicativo não. Quando for melhor, no momento mais conveniente para o usuário, ele pode fazer uso da ferramenta, seja para reclamar, seja para solucionar uma dúvida, obter uma orientação. Além disso, ele poderá também anexar fotos à sua reclamação, por exemplo. Então, se ele identificou uma situação de um vazamento e ele quer registrar aquilo em foto, ele pode registrar e encaminhar junto com a sua reclamação. E além disso, o aplicativo permite também
uma vez instalado no dispositivo móvel desse consumidor, desse usuário, que ele acompanhe o andamento da sua reclamação. O aplicativo é voltado para atender reclamações já realizadas nas concessionárias, mas que não tiveram retorno satisfatório. Por isso, é necessário o número de protocolo concedido pela empresa que fornece o serviço. Caso seja registrada a reclamação sem que o consumidor tenha entrado em contato com a concessionária, a Arcesp encaminhará o atendimento para a mesma. Depois, se não houver retorno satisfatório, o consumidor registra uma nova reclamação no aplicativo com o número de protocolo. Se ele não dispõe de um número de protocolo, ele vai poder registrar a demanda dele, a reclamação dele, da mesma maneira. Todavia, essa demanda, essa reclamação, ela vai ser encaminhada diretamente ao prestador de serviço para que ele, então, entre em contato com o usuário e tome as providências necessárias para a solução do problema. O aplicativo atende diretamente apenas os serviços de gás canalizado e saneamento. Para registrar reclamação sobre energia elétrica, o aplicativo redirecionará o consumidor direto para o espaço do consumidor no site da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, pois a Arcesp atua, por meio de delegação da ANEEL, na fiscalização das distribuidoras de energia elétrica situadas no estado de São Paulo. Ao acessar o aplicativo, querendo registrar uma reclamação sobre energia elétrica, ele vai ser encaminhado diretamente ao site da ANEEL para o formulário específico para isso. Nos demais casos, saneamento e também gás canalizado, a própria Arcesp vai registrar reclamações. Para alguns especialistas, o aplicativo é um ótimo canal de atendimento. Às vezes é desanimador, o consumidor está com pressa, precisa trabalhar e ele não consegue registrar a reclamação. Nesse caso aí com o aplicativo, ele de forma mais ágil, ele registra, né, quer dizer, ele pode gastar pouco tempo para isso, então ele estimula que as reclamações possam ser registradas, né? E a tendência é um aperfeiçoamento do serviço público. O poder público, no caso uma agência reguladora, fiscalizadora, como é o caso da Arcesp, ele atua de acordo com as demandas. Ele, para regular o mercado, ele tem que escutar o usuário. Então, abrir um canal, o aplicativo viabiliza a abertura de um canal para que a demanda da sociedade, dos usuários, cheguem à agência reguladora para que ela possa cumprir o seu papel de criar normas, de fiscalizar, de aplicar multas, enfim, de tornar os setores, no caso energia elétrica, água e gás, mais eficientes e mais equilibrados. Para mais informações sobre este e outros assuntos, acesse o portal do CESP na internet.